Senhoras e senhores, maninhos e maninhas, estamos começando mais um Lezeira Podcast com uma série muito bacana falando sobre religiões, crenças, o místico para alguns, né? E hoje eu estou muito feliz porque eu estou reencontrando um amigo de longas datas, meu querido Vitor, que está aqui hoje com a gente para bater um papo sobre Hare Krishna. Sim. Então, a saudação é Hare Krishna, é isso? Hare Krishna. Hare Krishna. Com as mãozinhas postas. Poxa, cara, que legal. Bom te encontrar aqui, meu legal. amigo. Pô, faz tempo que a gente não se encontra, né? É verdade. Desde a época da rádio. Da rádio. É. Você que tá assistindo esse podcast ou ouvindo vai dizer assim, eu já vi o Vitor em algum lugar. Né, Vitor? Isso mesmo. E, cara, que prazer te encontrar aqui nesse momento muito legal e um novo momento também meu, que é agora 100% no digital, né? Eu vivi ali o tradicional, as mídias tradicionais com rádio e televisão, e eu sei que você é um apaixonado por comunicação, assim como eu, Sim. E a gente se encontrar agora nesse novo universo, sim, né, do digital. E por falar em universo, eu quero começar falando sobre esse teu universo, que não é de hoje, sim, que é o universo Hare Krishna. Hare Krishna. Tu pode contar pra gente como que você entrou nesse universo? Que é uma religião, né, Vitor? É uma religião mais... Tem 5 mil anos. 5 mil anos. 5 mil anos só Krishna, mas na realidade as histórias de Ramachandra, não é? E as outras encarnações de Krishna tem muito mais do que isso. Como foi que tu entrou, cara? Engraçado, eu estudava no colégio Nilo Peçanha, ali na Joaquim Nabuco, no centro. Centrão. No Centrão. E na década de 89, eu encontrei uma moça, monja, e na época, eu estava quase sendo um pastor, que minha avó é a fundadora da Igreja Batista da Reforma do Sétimo Dia. Imagina. Então eu tinha essa coisa da religião na minha família e a parte da do meu pai, da parte da minha mãe, eles são muito católicos, não é? Que é o natural muito, né, do Brasil inteiro. Então nessa época eu vi essa monja e aí eu fui querer conversar com ela, discutir. Rapaz, ela, com a filosofia que ela tinha, um conhecimento que ela tinha, ela me deu um samba tão bonito. E aí, cara, e aí eu queria de novo discutir com ela, entendeu? Assim, sobre religião. E ela me deu, assim, uma aula, cara, de filosofia oriental de uma forma tão intensa, Márcio, que eu fiquei... sabe quando tu pega uma coisa de uma informação que tu não tinha... Tu não tem a mínima ideia e tu fica tão abismado que tu fica paralisado. E aí tu queria saber mais. Foi o teu primeiro contato? Foi o meu primeiro contato. Inclusive, ela é minha amiga, ela mora nos Estados Unidos hoje. Ainda hoje eu falei com ela, comentei que eu vim aqui contigo. E ela, poxa, vai lá e tal. E ela é, assim, super alegre, ela é mineira. Mas ela ainda é? Ainda é, sim, sim. Quando você fala monja, sim, eu só lembro dos monges do Tibete, né? E o monge também vem muito aquela ideia daquele cara... E o monge é como se chama na religião Hare Krishna para alguém que é mestre? Me diz aí. Desculpa a minha ignorância, estou aqui para aprender. Aliás, esse podcast que a gente vem fazendo é justamente para isso, para a gente levar mais a informação a muita gente que ainda pode não crer ou não acredita, tudo bem, beleza. Mas é tão bom quando a gente tem informação, pelo menos para respeitar a religião do próximo. Então, a nossa ideia de começar esse ano é justamente para esclarecer, sabe, Vitor? Eu acho que a humanidade, assim, Márcio, como você, como eu, assim, todo mundo, as pessoas em comum, normal, quer começar a entender as coisas. Primeiramente, eu acho que esse é um momento de entendimento. Eu acho que o país, né, o mundo todo está passando por um momento de entender as coisas. E para a gente entender as coisas, a gente tem que saber a raiz das coisas, Márcio. Porque a gente vive num mundo tão... Agora, acelerado. Vai, que você... Mas por que eu tô acelerado? O que é o tempo? Por que eu tô sempre correndo? Se eu fizer as coisas pausadamente, com inteligência, com conhecimento, eu vou ter uma melhor aproveitamento do meu tempo e da minha vida e das coisas que eu quero? Entende, Márcio? Tem uma hora que essa preocupação com o amanhã, com o resultado, com a meta e tá esquecendo de viver.
né? Sim. De saborear cada momento. De entender. Compreender, Márcio, porque a gente não está compreendendo. A gente está... É como se o vento levasse a gente e a gente fosse como viajando sem parar, sem olhar, entendeu? Sem contemplar, né? Sem contemplar, sem olhar, sem observar, sem averiguar, sem ter resposta. Vitor, bora lá para eu entender de uma maneira mais prática. Hoje você é vice-presidente do templo. Do templo Hare Krishna. E é o quê? Vice-monge? Tipo, a igreja tem o padre, tem o bispo, tem... Sim. Como é que funciona lá? Sim, a mesma coisa, né? Porque, assim, por exemplo, no movimento Hare Krishna, nós temos os ashramas, né? E, no caso, nós temos Brahmachari, que é o monge celibatário, que é aqueles monges que a gente via... Que vivia nas montanhas isoladas. Isso, é isso mesmo. Ainda acontece isso na Índia. Ainda tem? E aqui no Brasil também. Tem muito monge que mora dentro do templo, não é? E tem um grihasta, que é casado, mora fora do templo. Tem alguns grihastas que moram no templo também, vivem uma vida monástica. Grihasta. 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 Grihasta significa senhor casado. Né? Que é uma palavra em sânscrito. É no meu caso. Então, você hoje veio com uma vestimenta que tem a ver ou não? Sim, sim. A vestimenta branca quer dizer que eu sou casado. E o que é essa tinta, desculpa, essa pintura, o que é? Explica. A pintura, na realidade, é para identificar que nós servimos a um Deus, né? Krishna, né? Então, a pintura é justamente isso. E você fala o nome de Deus aqui, né? O Keshavaya Namaha, que é uma forma de proteção também, proteger a tua mente, não é? O teu intelecto. Que a Igreja Católica tem lá a questão da marca de cinza, é mais ou menos também, isso. O judeu também, quando sai, ele toca, geralmente, eu já vi na porta, na entrada, tem alguma coisa que ele toca, se benze, isso aí. A mesma coisa... Sim, Hare Krishna. É a mesma coisa. É como se fosse uma bênção e tô saindo. Porque a religião, no final, praticamente, o ritual e todas as parafernálias e todo o ritual praticamente é o mesmo. Por exemplo, a japa, eu estava até conversando com você aqui, né, fora do ar, o terço, né, católico, na realidade, ele é uma versão da japa hindu, que é a Japamala, que os monges budistas cantam, os Hare Krishna também. É a mesma coisa. Eu tenho um monte de perguntas aqui, mas eu tô me controlando para ir por etapa, né? A religião tem mais de 5.000 anos que você 5.000 anos. E a gente sabe que começa ali há 2.000 anos praticamente o catolicismo. É o cristianismo. Cristianismo. É, isso. Né? Então, peraí. Muita coisa vem, muitas outras religiões vêm dessa religião. Sim, sim. Que inicia. Sim. Algumas coisas que foi colocado dentro de algumas religiões, rituais, essas coisas todas, veio muito do hinduísmo. Tem também o batizado, tem, Vitor? Tem o batizado. Como no judaísmo e no cristianismo tem o batizado de águas, no hinduísmo, no movimento, no Vaishnavismo, não é porque o hinduísmo tem várias religiões. Dentro do hinduísmo tem o Vaishnavismo, que é a mais antiga, que é essa linha que os Hare Krishna seguem. E, aliás, na Índia parece que é o lugar no mundo que mais se tem deuses, não é isso? Sim. E o Hare Krishna é um desses deuses, é isso? Tem o hinduísmo, né? O hinduísmo, na realidade, são várias religiões, não é? Dentro de uma palavra só, hinduísmo, né? Que é o povo hindu, não é? Então eles têm várias religiões lá. Só que assim, esses deuses são chamados no Srimad Bhagavata, nas escrituras védicas, de semideuses. Na realidade é porque, como o universo é muito grande, então eles têm os semideuses que tomam conta desse universo. Teve uma outra coisa que eu achei muito legal, cara, é que você me falou, que é a questão porque, pelo que eu lembro e vi, a galerinha que acompanha a gente vai lembrar, eu sempre, quando via o Hare Krishna, era aquela alegria, tocando tambor, cantando. Ainda a mesma coisa. Pulando, Tem como é que eu posso dizer? Essa característica de ser alegre mesmo? Sim. Porque, na realidade, o movimento, ele vai todo para Bhakti. O que é Bhakti? Amor puro por Deus e amor ao próximo. Então, quando o Cristo veio falar sobre o amor ao próximo, na realidade, Krishna falava sobre isso há 3.000 anos antes. Nossa. Em todas as religiões, elas culminam no amor, né? Nesse amor ágape, o amor não é incondicional, o amor por Deus e o amor por toda a criação de Deus. Porque, Márcio, se você ama Deus, né?
automaticamente tudo que Deus criou, que são a outra pessoa, até a natureza, tudo, você vai amar do mesmo jeito. Por que você vai amar a Deus e rejeitar as pessoas? Então, por isso que eu te falei, esse é o momento da gente começar a parar um pouco e perceber as coisas, entender as coisas. É o momento de entendimento. Principalmente o nosso país. Sim. Depois de tantas desavenças, Sim. brigas, famílias se distanciando, amigos que se acabaram a Sim. amizade. Eu acho que não há necessidade, Márcio. O ano, nós estamos fazendo esse podcast em janeiro de 2023, talvez em 2030, 2027, 2024, as pessoas possam olhar para cá e falar, poxa vida, eles estavam fazendo a parte dele de levar essa informação de que a gente precisa voltar aos eixos. Sim, a gente tem que entender o outro sem brigar, mas não há necessidade da briga, da ira, sabe? Como fala, você desprezar o outro, não há necessidade. E quando o Hare Krishna fica chateado, aquelas decepções, a mágoa, fica puto. Como é que ele faz? Ele vai pra ali pro templo, Hare, descarrega, é isso? Assim, como todo ser humano, apesar de eu ser Hare Krishna em outras religiões, monge e tudo mais, o monge se zanga, ele se chateia, ele fica zangado, não é? Só que assim, a reação dele não é sair xingando ou brigando com outra pessoa, dando murro, entendeu? Ele percebe que, como ele também tem atividades pecaminosas, como todo ser humano, toda ação dele gera uma reação. Então é natural. Então ele aceita, não é, essa situação, mesmo ficando chateado, com mais leveza, porque ele sabe que ele foi a causa. Entendeu? Então ele procura ali, de alguma forma, ter um perdão. Sim, procurar entender o que sim, ele entende o que ele está sofrendo. E aí é uma possibilidade, Deus faz isso pra gente, às vezes, Márcio, às vezes é um certo castigo, e isso vai ficar pra vida da gente, no cotidiano da gente, seu e aqui dos colegas que estão fazendo esse trabalho pra você. Às vezes, a gente isso é um aprendizado de Deus. Porque quando acontece uma coisa meio complicada, que você se chateia, você faz assim, poxa Deus, me ajuda nesse momento, deixa eu superar esses problemas que está acontecendo aqui, que está fugindo, sabe, da coisa que eu gostaria que fosse. Me dá essa ajuda, Senhor. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso verdadeiro Pai. Foi Ele que criou a gente, cara. Né? E Deus é uma pessoa, Márcio. Olha, Márcio, o que Deus quer da gente? Olha, Deus tem tudo. Ele criou tudo. Ele é o próprio átomo. Não é? A escritura védica fala que ele é o centro do átomo. O tempo, Márcio, esse tempo que a gente vai envelhecendo, o tempo, o que é o tempo? É a locomoção do átomo. O Senhor está dentro do átomo. Por ele se movimentar, existe o tempo. Se o Senhor não se movimentar, não existe o tempo, mas Deus consegue se movimentar e o tempo não passar. Entendi a parada. Muito legal isso. É muito profundo. Então, assim... É uma visão Hare Krishna. Sim. O que acontece, o que eu quero dizer com isso? É que Deus, na realidade, ele está fazendo toda essa movimentação para quê? Para que toda reação e toda resposta que dá a você, seja ela positiva ou negativa, se você diz, Senhor, eu aceito, porque eu sei que és tu, Pai amado, que está aqui conversando comigo, está me dando um toque. E quando a gente ouve aquela vozinha, olha, Márcio, cuidado, não vai ali. Várias vezes eu acho que você já ouviu essa vozinha. Direto. Pois é. Olha, Márcio, não fala assim, calma. Não come x-salada, não exagera. Tu tá comendo muito. No sábado, eu dei uma exagerada numa festa e eu ouvi aquela vozinha. Pra quê? Tu vai comer de novo. Passei a noite em claro. Não dormi, empanturrado. Pois é. O que eu não ouvi? Era Deus dizendo, tu tá comendo muito. Tu entendeu? Pronto, cara. Tá vendo como o movimento é muito bacana? Olha, Vitor, antes da gente passar pros livros, eu vou pedir pro Richard aqui mostrar pra gente. A matriz, é isso? Onde é o centro de tudo. Como é que eu chamo? Lá na Índia. O maior templo hoje é Mayapur. Que fica lá na Índia. Fica na Índia, em Mayapur. Tá, o Richard vai mostrar pra gente, pra quem acompanha a gente aí pelo YouTube e também no Spotify, que agora tá com vídeo. Clica aí pra você dar uma olhada. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Márcio, é muito belo, é quase uma cidade isso aí. O Richard abriu, inclusive, com os preços aí por noite, só pode. Ele abriu, então ele achou mais bonito no Trip Advisor. Fala pra mim desse templo aí, o Richard. Tem como ampliar essa tela, Richard? Não. No caso aí, na época, era uma maquete, né, que eles fizeram, mas tem a foto dele mesmo já pronto. Isso, Richard, né? amplia.
Já tem ele pronto e a gente faz adoração a Krishna aí. Olha as deidades aí. Como é o nome? As deidades. É tipo o santo da Sim, é o católico? santo. Pronto, a mesma coisa. Tá. Né? Sou Chaitanya Mahaprabhu, Nrsimhadeva, forma de Deus como veio como um leão. Metade homem, metade Vai leão. falando, Vitor. Vai É a ira explicando. personificada do Senhor. A ira personificada do Senhor tem a forma de leão. Por isso que Deus inventou essa forma de leão. Aham. É a ira personificada de Deus. Ela tem a forma de um leão. Porque o leão é muito brabo, né? Muito. Aí a cúpula lá da... Sim, a cúpula. Nossa, que bonito. Olha aí, ó. Aproveita e explica pra mim sobre essas letras aí. Isso aí, no caso aí, eu acho que é a escrita Sindhu, né? Que é a escrita hindula. Mas tem outra escrita que é o sânscrito. Que é né? esse que tá aqui. Esse que tá aqui, Depois, que é do Bhagavad depois Gita. eu venho pra cá. Tá. Então bora seguir ali. O que mais? Mostra lá. Olha aí, quando tava construindo lá, ó. Aí o que acontece? Uma vez por ano todo mundo vai lá? Aqui é outra deidade, que é outro... Volta lá, rapidinho. Não, o Richard vai embora, mano. Não, Se deixar ele... Aqui é uma... nós temos tipo um altar. Não é um altar como na Igreja Católica. Certo. E aí nós temos essas deidades, que é Krishna, Srimati Radharani e as golpes. Quando aconteceu isso, na época, essa história que a gente relata hoje em imagem, aconteceu isso há 5.000 anos, quando Krishna veio à Índia. O que era aí? Ele... Fala pra mim, mais ou menos. Eram várias mulheres? Ao Sim, redor? Me sim. explica aí. São as golpes, são as aldeãzinhas, você é de Tefé, né? Sei. Não é? Do interior. Então, Brindavan era o interior da Índia. Bem simples. Eles viviam... eles eram vaqueiros. Viviam de leite, queijo, iogurte, manteiga. Tudo veio da Índia, Márcio. Inclusive, algumas frutas nossas aqui do Brasil não é brasileira. Por exemplo, a manga é indiana. Dom João que trouxe. A manga, a jaca, o jambo, são todos frutas. A letra J veio da Índia. O João veio da Índia, né? Deixa eu te falar, a matemática que nós conhecemos veio da Índia. Porque é o berço ali. Sim. 5.000 anos atrás. O que é ali, cara? É uma tabela. Pronto. É uma tabela para você, acho que deve ser de Passa, Richard. horários. Aí, enfim, a construção. Sim. Olha aí. Olha aí na Índia, muito coco, muita água de coco. Vou aproveitar, no mesmo caminho, o Richard vai mostrar pra mim. Aí tá mostrando a construção. Sim. Você que nos acompanha em Manaus, lembra muito bem quando tinha os Hare Krishna nos ônibus. Sim. Todo mundo quer saber dessa parte. A gente entrava no ônibus, Hare, eles vinham, e aí dava uma graninha ali pra eles. Vendia o livro, Vendia né, que é as literaturas. a balinha de Mangarataia. A balinha de Mangarataia é famosa. Famosa que nunca... Também tinha o cheirinho. Cheirinho. A gente colocava na roupa, te lembra, Márcio? Era A gente era fazia. mesmo. Era. Cara, eu lembrei agora. A gente Nossa. colocava, deixava as mães da gente, deixava tudo, as camisas assim, toda dobradinha. Aham. Aí colocava aquele saquinho perfumado com tutti-frutti, era maravilhoso. E vocês faziam isso na época? gente fazia. Pra ter uma graninha. A gente fazia, a gente pegava pó de madeira nessas Serraria? serrarias, a gente pegava lá, colocava essência, que tinha essência de tutti-frutti, de canela, assim, só mirra, maravilhoso. A gente fazia, misturava, colocava num saquinho e colocava para as pessoas botar na roupa, para ficar perfumada a roupa. E gerava uma grana pra manter o templo, era isso? Sim. E também a gente, só pra gente voltar àquele tempo, o pão integral, não é, que os batistas fazem, o adventista também fazem, ele começou com os devotos do movimento Hare Krishna, lá atrás. Falando nisso, o Hare Krishna, ele pode comer carne? Não. Nós somos vegetarianos. Vegetariano. Vegetarianos. Somos lacto-vegetarianos. Tomamos Que leite. É porque tem o vegano, né? Tem a turma vegana que só é as verduras, né? Frutas. E o lacto-vegetariano, ele toma o leite, o queijo, o iogurte, a manteiga. Que mais, assim, o Hare Krishna, ele pode casar, você já falou. Pode ter casar. vários filhos. Sim, pode, sem problema Pode ter nenhum. várias mulheres. Não. Que mais? Peraí, eu vou perguntar. Toma café? O monge celibatário não toma. Não toma. Não toma. O celibatário é aquele que não casou, não quer conversa com ninguém, ele é... Isso é compadre. Que é só o... Não, mas tem um que na Índia a gente vê muito que é só a flauta. A carcaça. A carcaça. E ele faz ali na dele e Sim, tal. é o yogi. É o yogi. É. É o yogi. O Hare Krishna faz muita meditação? Faz. No nosso caso, a meditação dessa era, nós estamos numa era de Kali.
agora, que é a era das desavenças, por isso que está esse problema todo no nosso país, né? Então, nessa era de Kali, a gente tem um mantra. Esse mantra que os hindus, à época, esses yogis faziam na época, era o Om, né? Om, não é? Hoje é o Mahamantra Hare Krishna, que é o nome do próprio Deus, o nome pessoal de Deus. Por exemplo, tu tens quantos nomes, Márcio? É Márcio? André Braga Ferreira, 4. 4. Então, tu tens 4 nomes, não é? Eu tenho o meu nome de Carme, que a gente chama, né? Que é o nome civil, Victor Monteiro Litaif. E a gente, quando a gente faz o batismo nosso dentro do movimento Hare Krishna, a gente toma um nome também espiritual. O nome espiritual é Vijaya, que significa também vitorioso. Vi significa 2 em sânscrito e Jaya significa vitorioso, ou 2 vezes vitorioso. E cada pessoa que se batiza ganha um novo nome? Ganha um novo nome. Qual seria o meu? No caso, como tu é muito agitado... Não, tá ficando velho. É pilhado. Pilhado. É o pilhaia. O pilhaia. Eu sei o que tu tá pensando. O João deve dizer assim, o Daileon, o Jiraya. Jiraya. Qual seria? Porque, tipo assim, você pega mais a característica da pessoa e dá o nome, é isso? Sim, também. Porque às vezes também a gente pega o nome da pessoa, às vezes o mestre espiritual ele pega o nome da pessoa e vê qual é o significado do teu nome. O índio faz isso. Sim. O índio pega ali, touro sentado. Não tem... Sim. O americano inventou. Inclusive, Márcio, os nossos índios daqui, não é? Eles... O local onde eles estão, se tiver um nome, o sobrenome deles vai ser aquele local. Xingu. É o local do Xingu. Então, todo índio Xingu, ele tem o nome dele e Xingu, sobrenome. É assim na Índia também, por incrível que pareça, incrível como os povos são muito parecidos. A história da humanidade é muito parecida, Márcio. E aí fica o povo brigando, querendo, não aceitando a diferença, né? Bora lá. Cadê o lance do entendimento que eu te falei. É o lance do entendimento. A gente tem que deixar de lado essa situação de querer ser o controlador. E ser a pessoa que mais seja a pessoa que entenda o outro. A gente vai viver em paz. Entendendo o outro, sim, aceita. Sim. Por mais que você não aceite a filosofia do outro, não há problema. Você não precisa conviver com a filosofia dele pra tua vida. Mas tu pode conviver com ele como amigo. Como a gente tá aqui. Apesar de você não ser Hare Krishna, nós somos muito amigos. E qual o problema? Não muda em nada. Não muda em nada, Márcio. Bora lá. O que mais que tem aí, Richard, pra mostrar pra gente? Aí o Rio Ganges, né, que eles fazem adoração, o rio sagrado, que vem direto do mundo espiritual. Conforme as escrituras, então esses são os sadhus, eles descem, mais de 100 mil sadhus, eles descem para tomar um banho. Agora, Vitor, desculpa a minha ignorância, lá na Índia a gente sabe que esses rios são tão poluídos e os caras não morrem, bicho. Parece que tem os caras lá de 100 anos, 200 anos. Será que é a força? Porque aí eles ficam velando as pessoas. Por incrível que pareça, Márcio, é um rio sagrado e ninguém adoece. É isso que eu tô falando. Ninguém adoece. É impressionante. Impressionante. Né? Mostra lá ali, Richard. Eu queria falar dos rios sagrados que você falou agora há pouco. A acidez do rio Ganges, as bactérias não conseguem sobreviver. Incrível que pareça. Incrível. Caramba. E lá tem cada coisa aí, mano, que a galera... Olha o Taj Mahal, lindo, né? Agora, bora para as curiosidades aqui. Tem mais alguma coisa ali, Richard? Ou tá tranquilo? Aí, mostra aí pra gente aí. Aí é Hare Krishna? Aí são sadhus. Sadhus. Os tu sadhus consegue identificar por roupa, por assim, pintura? a tílaca como a minha aqui, né? Essa pinturazinha, né? Então a gente consegue identificar quando é... Olha, aqui é um Vaishnava, né? igual como tá aqui a minha, né? Tipo um Vzinho, né? E vermelho. Um Vaishnava listrado assim. Shivaísta lá, ó. Entendeu? Nossa, cara, é um mundo muito... Nossa, assim, muito conhecimento. Deixa eu voltar pra cá com... Obrigado, Richard. Cara, por onde eu vou começar, cara? Eu queria muito, a gente tá fazendo todo esse apanhado aqui e eu já tô convidando outras religiões e outras crenças e tem algumas coisas que eu gostaria mais de entender sobre esse mundo. Krishna parece que ele foi reencarnando, é isso? Ele tem várias expansões, várias histórias da humanidade que o próprio Deus ele vem para cada, posso dizer assim, para cada povo e para cada entendimento daquele povo. Então é como se tivesse
uma vida para cada momento. Sim. Por exemplo, quando o próprio Deus não vem, o próprio Criador não vem nesse mundo, ele manda seus anjos. Aquelas pessoas que ele tem amor, que convivem com ele lá no mundo espiritual. Então ele mandou Jesus Cristo, manda Maomé, manda Buda, né, Siddhartha Gautama, não é? O Gandhi, né? O Gandhi é um... A Teresa. Madre Teresa, sim. Ele manda esses enviados para pregar o amor, porque na realidade, Márcio, como Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Nós não somos imagens e semelhanças, como fala a Bíblia. Então, Deus tem sobrancelha, Deus ele tem olhos, tem a íris, ele tem nariz, ele tem boca, ele tem dente, ele tem unha. Nós não somos imagens e semelhanças. Então, Deus é uma pessoa. Então, Deus fez tudo, criou tudo. O ouro, a prata, todo esse universo, o átomo, tudo, Márcio. Agora, tem uma coisa que Deus não tem. Você sabe qual é? Não. Deus tem tudo. Fez você, fez seu cabelo, o átomo, tudo. Tudo que existe, tudo é feito de átomo. Então Deus fez tudo. Ele é proprietário de tudo, ele criou tudo. Mas tem uma coisa que Deus não tem. Será que é o livre-arbítrio que ele deu para mim? Não. O seu amor, o meu amor. E é isso a pedra filosofal que ele busca em cada ser humano. Legal isso. Entendeu? É que tipo assim, agora é contigo. Sim. Né? Ama, porque ele é uma pessoa. O que Deus quer, Márcio? Já leste todas as escrituras? A Bíblia, leu o Bhagavad Gita, leu o Alcorão. O que Deus quer? Um relacionamento com ele, amor. Amoroso. Deus é uma pessoa, gente. É só que ele é a pessoa divina, a pessoa que criou a gente. Mas ele também tem olhos, tem boca, tem nariz, ele pensa, ele tem reações, ele tem ira, ele chora. Ele é o Deus, ele criou tudo isso. Todos os sentimentos que existem dentro de ti, Márcio, na realidade, vem do próprio Criador. Fala do livro pra mim. Então. Primeiro, o Criador, não é isso? O início. O Prabhupada trouxe Mostra da pra Índia. cá, por favor. Né? Aqui nessa. Nessa aqui? É. Então, Prabhupada, que é o nosso monge, nosso mestre espiritual, ele trouxe, né, da Índia todo esse conhecimento acerca da história de Krishna, de toda a história. Ele trouxe pra onde? Pro Brasil? O Brasil. Tá, e ele é tipo um papa? Sim, tá. sim. Né? E ele que trouxe. E ele fez uma coisa super, assim, que nenhum monge na época da Índia que veio para esse mundo, pro Ocidente, fez. Ele escreveu as literaturas em sânscrito original, que é a língua milenar, uma língua muito antiga. Nossa, eu fico imaginando o nível de inteligência e conhecimento de um homem desse. Sim. Para fazer isso. Sim. Só o Mahabharata são 72 mil versos. É muita coisa, Márcio. Nossa, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, Vitor. Ele é o quê? É o livrinho de cabeceira de Esse todo... aqui é sobre a história de Prabhupada e algumas coisas que ele, quando ele passou, né, pelos Estados Unidos, como ele montou o movimento, a ideia toda. Esse aí é teu, tá? Pô, obrigado, eu vou querer que tu assine. Vou assinar. Agora, assim, eu lembro também que eu comprei alguns livrinhos de Hare Krishna no sim, ônibus. Sim, que é o... nós temos livros pequenininhos. Sim. É a escritura sagrada do Bhagavatam, então os devotos tiram um conhecimento pequeno e faz os livrinhos pequenos. Eu vou guardar, você pode ter certeza, e vou ler, cara. Eu me amarro, eu tô assim, querendo aprender cada vez mais. Essa é a história de Srila Prabhupada, e aqui é o famoso Bhagavad Gita, que todo mundo... Né, o Raul Seixas cantou, os próprios Beatles, né, o George Harrison, fez também, né, o Boy George também. É engraçado, tu vai lembrando, é engraçado dele disso, né? O Raul Seixas fazia Gita, eu sou a luz das estrelas. É o Bhagavad Gita, é justamente a literatura Krishna falando com Arjuna. Então, essa literatura... É a Bíblia dos Hare Krishna. E outra coisa, como eu te falei, né, Márcio? A gente estava conversando. Ele fala o capítulo e bota o sânscrito original, como foi escrito. Aqui, para essa aqui. Como foi escrito na Índia há 5 mil anos. Original. É o que? A letra que é... É a letra, a primeira letra da humanidade, a primeira escrita da humanidade. Do Homem da Caverna veio essa? Antes do Homem da Caverna. É a literatura que Deus fala. Sânscrito, a língua mais antiga do mundo. Não é... Desculpa, eu tô aqui aprendendo. Não é o grego, o romano, não vem daí. Muito antes disso. Muito antes, cara? Muito antes disso. Nossa. Muito antigo.
Então esse é o Bhagavad Gita que todo mundo procura. Voltando aqui, Vitor. Sim. Essa linguagem hoje ainda se fala na Índia? Nesse modo de escrever? É uma língua que só é falada nas escrituras. Quando os hindus, os devotos e tudo vão para ler as escrituras, Prabhupada quis fazer isso para que não dissesse assim, essa tua literatura é uma literatura que tu pegou aí de um e de outro. Não, ele pegou na original. E ela fala de quê? Ela fala sobre, na realidade, Krishna e Arjuna. Ele fala sobre o relacionamento de pessoas, como as pessoas devem se comportar, entendeu? O que é o amor? Compreender o amor. Porque o amor, Márcio, ele tem vários sentimentos antes de chegar no amor. Uhum. Ele tem a paciência. Né? Ainda mais quem é casado. Já. Tem que ter paciência quem é casado. Então, a paciência, a equanimidade, a perseverança, a esperança, todos esses sentimentos, a benevolência. A esperança é outra que o cara tem que ter quando casa. Sim. O cara tem uma ideia, depois que casa, meu Deus, ficar na esperança. A esperança que eu vou chegar em casa, eu não vou levar carão. Isso. Então, todos esses sentimentos benéficos que a gente conhece no dia a dia da gente, quando ele está todo completo, ele se torna o amor. Então, que é o famoso amor bhakti, amor eu posso pleno, dizer amor ágape, né? Que pode se dizer também. Eu posso também dizer que é um manual para a vida aí. Sim. É um livro para a vida. E na realidade o Bhagavad Gita, ele acontece uma guerra no Bhagavad Gita. Ele narra essa. Ele narra uma guerra. Uhum. E como sair da guerra. A guerra do eu, entendeu? Dos teus anartas. O que é anarta? É daquela coisa de quando tu acorda de manhã cedo que tu tem um compromisso. Tu tem que às 8 horas ter um compromisso. E tu acorda às 7 e tu diz, não, vou dormir mais um pouco. Só um pouquinho. Aí chega 9 horas da manhã, perdeu. Por que você não acordou? Porque você ouviu os teus anartas, ou seja, você não ouviu a tua inteligência, você ouviu sua mente. Porque a mente é igual uma criança. Ela quer o quê? Ela quer chocolate. Ela quer ser a mais linda, a mais bonita, a mais bela, a mais sábia. Atenção. Tudo. Ela é linda, entendeu? E se você disser que ela é feia, acabou o mundo. Ela te bate, ela te humilha. O que mais que tem aí que, assim, você pode... Eu sei que é um mundo aí, é uma literatura, mas alguma coisa, assim, que te lembra nesse momento de lições ou de uma história? Por exemplo, aqui no Bhagavad Gita, Krishna fala, olha, tudo que você fizer... Porque o que é o pecado? É você fazer uma coisa só pra você. Quando você faz a coisa que era só pra você, você faz pra Deus... Isso é espiritualidade. Porque as pessoas perguntam assim, mas às vezes Vijaya, né, meu nome é espiritual, Vijaya, o que é espiritualidade? Porque todo mundo fala espiritualidade, não é? O que é espiritualidade? O que é? Por favor, me ensina o que é, palpável, para mim poder entender o que é espiritualidade. Tudo que você faz só para você, para ti, pro teu ego, quando você faz para Deus, é espiritualidade. É o mesmo ato. Você muito levanta... bacana ver... Então, quando você tem essa visão, Márcio, você começa a compreender, peraí, mas Deus, então, tudo que eu posso fazer, então, se eu fizer para Deus, não é pecado, não. Fica mais leve. Aí tem a ver também, por exemplo, o egoísmo, a ganância, que é só para mim. Sim. Né? Sim. E se você, por exemplo, assim, você pode dizer assim, mas espera lá, Vitor, se Deus criou todos os sentimentos, então a ira é de Deus? Sim. Você pode irar-se, né, como até Jesus também falava, né, mas não pequeis. O que é o pequeis? Você pode pegar a sua ira, a sua chateação, que é aquilo que a gente estava conversando logo no começo do programa, não é? E corrigir não só a você, como uma outra pessoa, no caso seu filho, mas com amor. Filho, você não pode fazer isso. Você não está vendo que se você fizer isso, você vai trazer problema para outra pessoa, sofrimento. Isso a gente não pode fazer. Você usou a ira para sabedoria? Então você pode usar essas energias, entende? Para Deus. Olha só como... Você pode até usar a ira. Que todo mundo dizia, não, isso é coisa do... Não é. É a criação de Deus. Cara, isso é muito legal, cara. Entende? Isso é uma visão que nunca ninguém me falou. Eu acho muito bacana. Isso é um aprendizado, é algo que vem já do Hare Krishna. Sim. Então, na realidade, você pode usar a ira, você pode usar a cobiça, não é? Você pode cobiçar uma coisa, mas para fazer para Deus.
Agora há pouco a gente estava comentando sobre pessoas que não se encontraram ainda, não têm ainda aquela paz espiritual. Sim. Né? Pessoas que ainda, por algum momento, ainda estão muito incomodadas, se sentem vazias, que é o caso de muita gente que se encontra numa igreja evangélica, outro se encontra mais num católico. O que essa pessoa ela pode encontrar num templo Hare Krishna, por exemplo, para quem está ouvindo a gente? Sim, por exemplo, Márcio, as escrituras sagradas, elas são como alfabetização, primário, secundário e universidade. E pós alguma coisa, né? Pós-doutorado, pós alguma coisa. Então, assim, quando você busca Deus, você vai buscar Deus daquela forma que você o compreende dentro da tua compreensão como pessoa. Então você busca aquela religião. Perfeito? Certo. Isso é uma coisa natural, não é? E aí, conforme essa escritura ela é mais profunda, com mais filosofias, com mais conhecimento acerca da pessoa suprema de Deus e seus enigmas, e você começa a compreender tudo isso, e entender que tudo é criação do próprio Deus e que você deve amar porque é parte dele. Quando você chega a esse ápice de entendimento, você está numa religião, que na religião significa religar, né? A palavra religião significa religar. Você está numa ligação com Deus diretamente. Mas tu concorda que é uma soma de várias coisas? Por exemplo, eu conheço gente que diz que adora ir para uma igreja tal, porque lá ele canta mais, ele se solta mais. Aí já tem gente que se encontra melhor numa outra, porque já tem aquele mais sereno. Sim, sim. Então, eu acho que é uma soma de um monte de coisa. De ambiente, de amigo que leva. E aí... Por exemplo, aqui... Mas me mostra que tem algo mais forte que diz assim, na Hare Krishna eu me sinto bem. Tipo assim, o cara que não é vegano, ele não vai se dar bem lá. Não, não, porque tem parte vegetariana. Ele pode se dar bem, sim. Vegetariano. Tem a parte vegetariana, que não tem o leite em si. E aí eles podem também ir. Mas o que a busca, na realidade, é compreender Deus. Que eu acho que para todas as religiões. Todas as religiões, porque elas culminam no amor. Pode ver, todas elas. Se você vai para o judaísmo, qual é o ápice da espiritualidade dentro do judaísmo? Amar a Deus. Olha o amor. O amor ele é universal em todas as religiões. Entende? Quanto mais tu ama, mais tu respeita, mais tu tenta proteger, mais você está próximo da verdade absoluta. No Hare Krishna tem um casamento lá no templo ou não? Tem o casamento. E o casamento é lindo. Quando você casa lá. Sim. E fica os caras... Sim, e tem toda aquela coisa igual da igreja católica. A noiva vem com... No caso, é aquele vestido bonito lá, ele chama de sari. Eu pedi pro Richard localizar pra mim as roupas. Sim. Que era, os caras andavam no ônibus. As mulheres usam sari. Ali. Isso, as mulheres usam saris belíssimos. Tu acha aí, Richard? O sari é sari? Sari é das mulheres. Tem saris... É S-A-R-I? É. Sari. Isso. Sari das mulheres. Coloca aí, Richard tá procurando. As mulheres têm um sari. Tem saris caríssimos, feitos de ouro, com folha de ouro. Aí tem essa coisa também. Olha aí, tem outras bem simples. Nossa, é bonito, hein, é lindo, olha só. Eu já vi... Olha o casamento aí. Ali embaixo, Richard, tem ali embaixo. Muito legal ali. Olha o mestre fazendo a cerimônia de casamento, olha. Todo um trabalho, olha só. Amplia ali pra gente. Olha só, um casamento aqui, ó. Olha um casamento aqui. Olha aí, ó. A cerimônia. Viu? E é lindo, e fica amarrado o dote dá um nó. Olha só o sari, coisa linda. Dá um nó na roupa da... Na roupa, e fica 7 dias. E aí fica 7 dias amarrado? Amarrado, que é pra poder... aquelas coisas de... Se amarrar mesmo. Pra se amarrar. Tem ali amarrado, olha. Sim. Nossa, é uma roupa muito linda, cara. Sim, é lindo. Amplia ali, Richard, pra gente ver o cara que já amarrou ali. A mulher tem que também ser Hare Krishna pro cara casar assim, ou não? Isso, caiu numa loja, não sei da onde. Aí, essa roupa não. Não, essa é a de baixo. Aí, com sari. Aí, amplia aí, Richard, pra gente ver. Tá aí, é numa coisa de noiva. O sari é muito, muito comum no Oriente, né? Tem, sim. Obrigado, Richard. Ela tem que ser Hare Krishna também? Seria o ideal, né? Pra que pudesse. Mas senão, não há problema. Tá, e aí também tem negócio da sogra, o sogro falar, não, só casa se for com Hare Krishna ou não?
Não. Por exemplo, no meu caso, a Rina, que você conhece, que é de lá de Tefé, é sua amiga, minha amiga há muitos de anos. infância. Então, a minha esposa, ela gosta, né? Ela é apaixonada pelo movimento e me ajuda muito, cara, muito. A Rina é além de ser minha esposa, é minha amiga demais. E tem que ter o apoio. Tem que ter o apoio. Né? Ela não é, mas ela é apaixonada. E os filhos, eles seguem, a galera curte? Ou não? Não, isso aí é o papai que... No caso, não. Só o Juscelino que é vegetariano. Tá, mas eu pergunto no sentido que não é uma obrigatoriedade, né? Não. Eu nunca... É muito chato você impor alguma coisa, Márcio. Pra tudo, aliás. Pra tudo. Impor não só não pra é. religião. Não, eu acho que... E outra coisa, assim, você se torna até mais respeitável e mais amado pelos filhos porque eles, como eles falam, a gente percebe que você ama Deus. A gente vê nas tuas orações, a gente vê no teu modo de ser. Então a gente percebe, a gente não precisa você falar que você é. Gente sente. Fala do templo aqui em Manaus pra mim. Tu conseguiu? Tem imagem aqui do templo de Manaus? Tem. Aí os meninos acharam aí. Ó, eu quero agradecer o Lúcio que fez esse contato. Eu não sabia que o Vitor estava como líder, vice-presidente do movimento em Manaus. Lúcio, muito obrigado. E o Lúcio fez um documentário muito lindo. Você entra lá no YouTube, que nós gravamos com o Lúcio, e lá, creio eu, que o Richard colocou o link para você assistir o documentário que o Lúcio fez falando das religiões. Das religiões. Bora lá, Hare Krishna Manaus. A gente segue na hora ali, ó, e pra gente também entender e estar cada vez mais perto desse movimento. Fala pra mim, quem quiser ajudar, como é que funciona, vai lá, pode visitar. Fala aí. Sim. Fica na rua Cássio Dantas, ali no Petrópolis. Sabe onde é o IMPA? Sei. Atrás do IMPA. A rua paralela ao IMPA, né? Que o IMPA tem aquela entradazinha do IMPA, né? Naquela segunda entrada. Passa na frente do IMPA, desce um pouquinho. Sim. Ali. Isso. A rua Cássio Dantas é a posterior. E fica aberto, você pode visitar. Sim, lá é aos sábados o festival, às 18 horas. Olha o festival. O festival. Já gostei. Aí você vai lá. Olha lá, ó. Se eu quiser assistir, o que é? Uma oratória, é uma missa, um culto? Como é o nome? É um festival mesmo. Festival. A gente vai ler o Bhagavad Gita, que é essa literatura, né? Essa aqui, que é a Bíblia dos Hare Krishna. E aí a gente toca, canta, lê o Bhagavad Gita, aí faz uma dança pra caramba, né? Que é pra adorações da idade. Tem umas merendas e tal. E no final tem as preparações milenares da Índia Antiga. Tudo vegetariano, umas coisas de primeiro mundo. Tem uma merenda? E muito boa. Eu já tô gostando. Olha que legal, cara. Olha lá a merenda. Negócio Topzera. É top. Sigam, minha gente. Hare Krishna Manaus. E aí tem ali o quê? Um momento que as pessoas... Sim, como na igreja católica, a gente tem as imagens, que é Goranitai. Coloca lá, Richard, a imagem ali, ó. É de Goranitai, né? Eu sou Chaitanya, eu sou Nityananda, que apareceu há 500 anos atrás. Aí. Né? O senhor veio há 500 anos atrás. E aí a gente faz as adorações das deidades, canta, não é? E dança. Ainda tem aquele... Eu não tô vendo mais aqueles carequinhos com aquele fiapo de cabelo na cabeça. Sim, tá ali, ó um Brahmana lá, ó, dentro do altar. É o Brahma? É um Brahmana. É um adorador. Eu também fico no altar, também, porque eu sou Brahmana também, sacerdote. Eu gostei do Brahma, né? Que bacana. E é um povo alegre, né, cara? Cara, lá é legal. Márcio, você vai gostar. Olha lá o negócio. Uma merenda, rapaz. Tá bonito o negócio aí, ó. Ó, o negócio de primeiro. Quem estiver ouvindo a gente aí no Spotify, no Apple, dá uma clicada aí. Como é o nome desse deus aí? É Ganesha. Esse é o Ganesha. Esses são semideuses. Ele que escreve a escritura. Essas escrituras são escritas por Ganesha. Cara, bora falar de outro. Obrigado, Richard. Valeu. Volta aqui. Tem um outro assunto que eu queria falar contigo muito. Sim. Como é que o Hare Krishna... O que é a morte para ele? A morte, na realidade, nós, Márcio, somos a alma. Nós não somos esse corpo. A ideia para a gente poder entender é a seguinte. É como se fosse o ônibus. O ônibus ele só se locomove para a direita ou para a esquerda porque o motorista está lá dentro e está... dirigindo, né? Vai para direita, vai para esquerda, dá ré, vai para frente, vai para trás. Então é isso. Então a alma, na realidade, todos os seus desejos, vontades, a tua existência, os teus pensamentos, tudo, ele vem da alma, que é o verdadeiro eu da gente. Nós temos 3 corpos. Esse corpo grosseiro,
né? E que é feito dos elementos materiais, terra, fogo, ar e éter. E nós temos o sutil, que é a mente, inteligência e ego. Que é aquele, já viste o filme do Ghost? Já. Né? Que ele sai e ela não consegue ver ele já morreu e fica aquele fantasma. Mas não é essa mesma parada que acontece, por exemplo, quando muitos dormem e vê o corpo de fora e volta? Sim, é o corpo sutil. Esse é o corpo sutil. Você vê o corpo grosseiro, né? Quando você sai e vê seu corpo, né, num sonho. E como é que vocês... Sim, e esse é o segundo corpo, né, que fica dentro desse corpo material. E o terceiro é a alma. O Bhagavad Gita descreve que a 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo é o tamanho da alma, do nosso eu verdadeiro. Nós somos bem pequenininhos. Peraí, repete aí. É a 10ª... A 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Esse é o verdadeiro eu seu. Tá, e aí? Tem essa forma, só que é uma forma de luz. E quando eu morro, isso não morre? Não, é morre eterno. o corpo... Não. E outra coisa, tudo é eterno, Márcio. Tudo é eterno. Porque, veja bem, o mundo espiritual, Deus, mundo espiritual, tudo é feito por átomo. Tudo é átomo. Átomo é uma energia do Senhor. Esse átomo constrói tudo. Não é? Lá tem os prótons, elétrons, o nêutron, não tem? E o núcleo. Então, tantos prótons, tantos elétrons, tantos nêutrons fazem a madeira. Certo. Perfeito? Nós estamos aqui com metal, né? É. Tantos prótons, tantos elétrons, tantos nêutrons faz esse metal. Então, cada coisa aqui, até tua pele, é tantos prótons, tantos elétrons, tudo na realidade é átomo. Esse átomo, ele é eterno. Essa matéria, ela é eterna. Então, quando eu morro... Morre o corpo. E fica na matéria, que também é eterna. Agora, o espírito que dava vida, qual é a diferença entre o corpo morto e o corpo vivo? Você sabe que as células ficam vivas até 7 dias. Tem gente que quando morre e você vai fazer uma perícia, você tira a pessoa depois de 7 dias, tem gente que fez a barba e quando tira, o cara tá barbado. Falou, como? Mas o cara estava morto, não estava barbado? As células ainda estão vivas. Então isso acontece muito. Então as células estão vivas lá, o corpo está lá. Está todos os órgãos direitinho. Então, cadê a vida? Que dava vida àquele corpo? É a alma que dá vida ao corpo. Então essa alma é o teu verdadeiro eu. Então quando você morre, você passa para um outro corpo. Por quê? Porque aqui a gente está tentando aprender a amar. E por que a gente não consegue lembrar da onde eu já vivi? Porque o Senhor lhe dá esse esquecimento porque você desejou. Para você ver como Deus é tão cavalheiro. Deus é tão cavalheiro porque nós... Lembra dos anjos caídos da Bíblia? Somos nós. Nós tivemos inveja de Deus e nós caímos. Então, como Deus é muito paciente, muito amável, muito doce, ele diz, eu sei que meu filho está fazendo isso porque ele não tem conhecimento. Lembra que Jesus falava, pai, perdoa, ele não sabe o que estão fazendo. Você não tem a mínima ideia. Então, porque a gente não tem ideia, então o Senhor ele faz isso, ele deixa a gente esquecer, por a gente ter desejado isso, não, vou deixar você esquecer e você viver esse teu desejo. A partir do momento que você já sofreu demais, percebeu que sem amor você não segue, e você começa a desenvolver esse amor, entendeu? Aí sim, você vai voltar para Deus e vai lembrar de tudo que aconteceu. Nossa, Vitor, tu vai falando e eu fico aqui mentalizando para não perder a linha de pensamento. Porque isso me leva a crer a alegria, me traz a alegria do Hare Krishna ali, vivendo a vida, feliz da vida, porque entende que aquilo continua depois. Continua, porque você vai só... O que acontece? Pega um outro corpo, até você aprender a amar. Daqui a pouco você vai se liberar e volta para o mundo espiritual. E você vai ver seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, seu tataravó, todo mundo volta para o mundo espiritual. Mas quem tá lá se lembra? Oi? Quem tá lá no Lembra-se de tudo. Ô, beleza, te encontrar aqui. Pronto. Que é o que eu mais peço, sabia? De eu ter esse prazer de reencontrar. Por isso que... Até porque parece que tá na Bíblia isso, que a gente vai Jesus falava... Lembra que Jesus falava assim, na casa de meu pai tem várias moradas? No mundo espiritual, no Bhagavatam, no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, no Srimad Bhagavata, descreve que tem casa mesmo, morada mesmo. As pessoas moram lá, junto com Deus. Só que quando você sai das suas casas, que você vai fazer reunião, você fica diretamente com o próprio Deus, o Criador. Eu assisti aquele filme, Viva a Vida. Aí eu chorei horrores, que é a história do mexicano lá. A vida é uma festa, né? A vida é uma festa. Nossa, quem assistiu esse desenho? Cara, eu queria muito te agradecer pela aula que tu me deu aqui. Como eu te falei lá no começo, ali nos bastidores. Mas eu tenho um presente maior pra ti.
Opa, qual é? É o Bhagavad Gita. Sério? Isso aí é pra mim, cara? Você vai ter o Bhagavad Gita, Pô, o que único legal. no planeta, que tá em sânscrito, não é? Esse aqui? Esse Esse aqui é o único... é que tá em sânscrito, sim. É sério, cara? Literatura feita mesmo daquela Índia antiga há 5 mil anos. Esse é seu. Pô, cara, muito obrigado. É muito difícil esse livro. E ele tá valendo quanto no Mercado Livre? Sacanagem! Muito obrigado. Olha só que legal. Que legal. Mostra aqui, Richard. Isso aqui é um presentão pra guardar pra vida. E eu quero ler, eu tô curioso. Sim, quando tu tiver, assim, um pouco meu atabolhado, alguma coisa assim, abre em qualquer local e dá uma lida. Isso que eu ia te perguntar. Ele é tipo a Bíblia. Eu abro em Sim, qualquer sim, canto sim, e sim. leio. Tu consegue ler isso aqui? Tu entende? Sim, a transliteração do sânscrito. E como é que se fala? Tu consegue falar, Deixa ler? eu ler aqui pra você como a gente faz da aula lá quando a gente dá aula. Bora lá, Aqui, ouvir né, porque- em sânscrito. Em sânscrito. Sânscrito. É. Ah. Então o sânscrito é cantado. É incrível. Então aqui ele fala aqui, ó. Yonari sayatina desti na shochanti na kam kishanti subha parityagi bhaktimam yam same priyaha. Esse é o sânscrito. Eu vou ele é falado. Eu ele vou é cantado. pedir para te ler um outro cantado. Que Sim, eu vou aí pedir eu vou- pro Richard fazer bem fechadinho nele. Porque, Richard, esse é muito lindo isso. Ele é cantado. A fala de Me Deus... lembrou aquela parte da igreja que ele lê ali os cânticos também. Sim, Parece que... mas Deus, quando ele fala... você pode ver na igreja também católica, em todas as religiões, Deus ele não fala como a gente aqui, ele canta. Vê um A trecho. nossa língua... Essa é a nossa língua mãe. Uhum. Vê um trecho que, sei lá, é uma parte que você gosta, que poderia cantar pra gente. Nossa, é muito lindo isso, Vitor. Sim, sim, sim. E tá sendo muito novo isso pra mim, porque eu tô realmente fazendo esses podcasts pra ir aprender, pra Sim. trocar ideia com vocês, Uhum. pra apresentar pra vocês a mesma... Eu vou dizer que é uma besteira, mas é uma realidade, uma ignorância minha que talvez seja de muita gente. Poxa, que bacana, eu não sabia disso também. E eu tô tendo aqui o meu querido amigo Vitor, que é vice-presidente da Hare Krishna. Tem uma parte do Bhagavad Gita, que é o capítulo 4, o conhecimento transcendental. Aqui vai falar só sobre espiritualidade. Quem é Deus, o que é espiritualidade, o que é espírito. Ele vai descrever essa substância de uma maneira intelecta e científica. Ciência transcendental, porque você tem duas ciências, a ciência material e a ciência transcendental. Cantado. Sim. Então aqui, ó. Aqui ele fala aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó. Evam param praptam imam rajasayo viduhu sakaleneha mahatam yogo nataha parantapa. O que fala isso aqui? Essas palavras. Bom, Evan, em sânscrito, significa assim, parampará, por sucessão discipular. Praptam, recebida. Imã, esta ciência. Raja Rishayaha, os reis santos. Essa palavra. Vidhu, compreenderam. Vidhu significa compreender. A palavra mano, tu fala manozinho, é sânscrito. É irmão mesmo. É sério? Sério. Legal, cara. E como é em hindu? Saha, volta para terminar. Este conhecimento, Kalená, com o passar do tempo, Ihan, neste mundo, Mahatam, grande, e Yogaha, a ciência do relacionamento da pessoa com o Supremo, Nataha, dispersar, Paratapá, ó Arjuna, subjugador dos inimigos. Então aqui o significado disso aqui tudo. Esta ciência suprema, ou seja, o Bhagavad Gita, foi então recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos compreenderam-na dessa maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida. E, portanto, a ciência como ela é, parece
ter sido perdida. Então, por isso que Krishna vem e restabelece a religião novamente, é restabelecimento de amor puro com Deus. Que é uma Cara, que bacana esse papo. Massa, Nossa! Aqui não, isso aqui fica o dia todo, gente cara. passaria o dia inteiro. Muito obrigado pelos presentes. Você pode ter certeza que eu irei guardar com muito carinho. Vou ler aqui. Eu adoro ler. Eu amo leitura. Vai ser uma leitura legal, uma leitura fácil. E eu estou muito curioso para saber sobre essa religião. Cara, muito obrigado, Vitor. Levo o meu abraço a todos os... O que eu falo? São os irmãos? Os devotos. Os devotos de Hare Krishna. Hare Krishna. E tá convidado, sábado, que quiser ir. Eu fiquei tá? curioso de ir lá. Sábado vai lá. Eu acho muito vai bacana. Vai ser muito bacana. Leva a família, leva a esposa, leva os meninos. Vou levar os... esses curumim, mano. Eles vão Depois gostar. eu te conto. Acabou de começar a dançar e cantar lá, e o bicho pega aí, depois da merenda. Cara, e que bom te reencontrar. Que legal, né, cara? A gente monte de falar de religião de uma maneira tão simples, né, Márcio? Não precisa ter guerra. É verdade. Religião é amor, poxa. E assim, amor e alegria. E alegria, esse mundo cara. Tá precisando. Precisando mesmo. Eu espero que vocês que ficaram com a gente aqui, que assistiram esse podcast até o final, se sintam tocados, visitem lá um lugar realmente... Aliás, onde tem muito amor e alegria, uma casa, você sente a espiritualidade. E todo mundo que vem aqui fala que aqui sente que a gente está num ambiente muito bacana. Sim. Lúcio, quando veio aqui, ele entrou, nossa, que lugar. Nossa, Márcio, eu me senti, graças a Deus. Mas a energia da própria... A sua energia, que é uma energia boa, com a sua esposa, estou vendo seus filhos, seus amigos aqui, é uma energia tão boa, tão amável, tão doce, assim, tão carinhosa, que passa... Esse ambiente ele fica carregado dessa boa energia de vocês. Amém. Ainda acendi os incensos que ele me trouxe aqui de presente. Como é o nome do que eu... Masala. Masala. Mais um para minha coleção. Eu adoro. Os meninos chegam cheirosos na casa dele. Mano, meu abraço mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. De verdade. Obrigadão. Que bom que a gente se reencontrou. Sim. Tá bom? Beleza, muito ótimo. Legal pela ideia. Parabéns pela ideia, Márcio. Legal. Não é porque você é um cara da área de comunicação, é um cara que todo mundo gosta da tua alegria. Amém, maninho. E você ter essa ideia, cara, de fazer esse podcast na parte religiosa e tirar um pouco daquela coisa do misticismo e da coisa seriedade e da coisa assim oculta e mostrar que são só apenas pessoas que querem desenvolver amor a Deus dentro de um segmento, de um pensamento, de uma religião e de um segmento de amar a Deus acima de qualquer coisa. E a liberdade e o respeito, que eu acho que tá... Meu papel esse ano vai ser resgatar isso. Eu acho que pelo menos a minha parte. Sim. Eu vou fazer, você tá fazendo a sua. Pois é, né? Por isso que eu tô te agradecendo, porque é legal, cara. Você tá nessa parte de fazer as pessoas compreenderem umas às outras. Muito legal. Senhoras e senhores, esse foi um podcast de muito amor, de muita alegria, de muito aprendizado. Um grande abraço a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Valeu, tchau. Valeu, gente. Tchau. Hare Krishna.